E aí, pessoal, vamos falar de uma história de bastidor. Isso mesmo. Quem contratou Wagner Mancini? Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a Golden Token Brasil, uma forma moderna e garantida de investimento. Seu dinheiro não está rendendo na poupança? Pois a Golden Token Brasil tem a solução. Primeiro token de minérios do Brasil e que possibilita lucros todos os meses, isso mesmo. E é preciso dizer, você entra agora na descrição do vídeo e entende tudo sobre a Golden Token Brasil. E tem aí uma boa solução de investimento. Golden Token Brasil, compre agora e lucre todos os meses. A polêmica é antiga e de alguma maneira é preciso muitas vezes a gente posicionar, porque quando as coisas não caminham bem no futebol, se distribui um pouco a culpa. Se coloca para A, se coloca para B, quem fez isso, quem fez aquilo. E a verdade ela é fundamental para que a gente tenha tranquilidade. E na questão envolvendo a contratação de Wagner Mancini, me parece que a partir dos movimentos de Denis Abraão, que disse não conhecer o contrato de Mancini, se criou uma espécie de pouco entendimento de como a coisa tinha acontecido de fato. E eu consegui, através de conversas com pessoas que foram protagonistas nesse episódio, eu consegui descobrir qual foi o caminho para a contratação de Wagner Mancini. E eu quero dividir com vocês para que a gente faça justiça, principalmente no resultado dela que você vai entender. O Grêmio perdeu para o Santos 1-0, um gol no último instante, e ali, em seguida, caiu Luiz Felipe Scolari. Filipão, quando caiu, ele tinha a aprovação e quem gostaria de manter Filipão no cargo era Marcos Herrmann. O contexto do clube, que vinha a ser os jogadores, também Marcelo Oliveira, o coordenador, também Diego Serri e também o presidente Romildo, entendiam que era uma necessidade, havia uma necessidade fundamental de trocar o trabalho ali. A partir deste momento, logo após o jogo contra o Santos, houve o rompimento do contrato com o Luiz Felipe Scolari. Junto do contrato, mas sem dizer muito mais do que isso, Marcos Herrmann se demitiu. Ele fica até o jogo contra o Fortaleza, mas ele fica só pro forma. Ali, Marcos Herrmann já havia dito que iria se desligar. Veio o jogo contra o Fortaleza, comandado por Thiago Gomes, o treinador, que depois veio a ser demitido pelo Grêmio agora, depois do Campeonato Brasileiro. Naquele episódio ali, ele comanda, Marcos Herrmann ainda está com a delegação, mas já demissionário. Junto a isso, houve sim um movimento para trazer Denis Abraão para ser o homem do departamento de futebol na luta, na tentativa de mudar o ritmo, de mudar o rumo e tentar escapar da segunda divisão. Neste caminho surge o nome do novo treinador. Como ele surge? Ele surge primeiro por uma ideia de Diego Serri, o executivo de futebol. É de Diego Serri o primeiro movimento, é o primeiro nome sugerido por Diego Serri. O executivo, que havia chegado em maio, que trabalhou com o Grêmio e que entendia de bom relacionamento com os jogadores, que esse era o nome. Quem foi consultado, a partir daí que a coisa toma corpo. Diego Serri, então, tem junto com ele a figura de Marcelo Oliveira, o coordenador técnico que entendia que tanto Diego Serri como Marcelo Oliveira, como eu disse no início, entendiam que a demissão era o melhor caminho e aprovou o nome. A partir daí, Marcelo Oliveira fez um movimento junto aos jogadores para saber da aprovação deles, porque é preciso dizer que grande parte do grupo de jogadores não estava contente com o relacionamento com a comissão técnica de Luiz Felipe Scolari. Seja com o Filipão, seja com o assistente. Não entro muito nessa coisa porque aí já é diz-que-me-diz-que. E eu estou contando para vocês basicamente como isso e sem passar muita opinião também, porque às vezes também é muito chato o cara ficar dando opinião e carimbando tudo. Não é a ideia. A ideia, depois eu até digo o que eu penso sobre isso porque tem uma definição. Mas o fato é que Diego Serri levanta o nome, Marcelo Oliveira gosta do nome e os jogadores aprovam o nome de Wagner Mancini. Aquele grupo de jogadores, e grande parte daquele grupo de jogadores hoje faz parte desse trabalho, ele segue no Grêmio. É verdade que o Grêmio troca
um número importante de profissionais ali, o Grêmio dispensou muitos jogadores, mas o centro do grupo segue lá, o Grêmio tem 70% do grupo que esteve na caminhada rumo à segunda divisão e que agora recomeça o trabalho. Este grupo aprovou o nome de Wagner Mancini e talvez por aí as coisas começam a ser explicadas a partir daí. Com a aprovação do nome, o presidente Romildo também corroborou. Ele disse, me serve esse nome. Mas é preciso passar pelo crivo do novo homem do futebol que ainda não assumiu. A partir daí, então, se faz o convite a Denis Abraão, que Romildo Bolzan é muito claro nessa manifestação e o Denis Abraão, inclusive, confirmou isso. O que diz o presidente? Denis, o nome que nós escolhemos foi esse. Tu tem o direito de dizer sim ou não. Se tu disser não, a gente vai para outro nome, tá tudo certo. Quem manda é o homem do futebol. O presidente Romildo abre desta maneira essa possibilidade. Mas Denis Abraão, então, e isso ele mesmo confirmou, ele diz, não, esse nome me serve, conheci ele como jogador, conheço ele agora, esse é o nome que a gente vai, viu o América jogar, gosto do América e é ele que vai. E essa aprovação, dada por todos, e aí entra a figura do Marcos Hermann, que já estava fora e que também foi perguntado se gostaria ou não desse nome, o que acharia desse nome, mesmo ele já demissionário. Ele disse que não queria, que não estava mais no futebol, mas que achava um bom nome. Que achava um bom nome. E aí se deu uma unanimidade em todos do ambiente pela contratação de Wagner Mancini. O nome é sugerido por Diego Serri. Vamos dizer assim, a primeira amostragem, o homem colocado no ambiente do Grêmio, foi colocado por Diego Serri. Não foi Romildo, não foi Marcos Hermann, não foi Denis Abraão. Foi Diego Serri, o executivo que permanece. É ele quem contrata o treinador, quem indica o treinador, com o aval, e é preciso sempre posicionar isso, com o aval de Marcelo Oliveira e o grupo de jogadores muito ligado a Marcelo Oliveira. Que, em tese, foi o principal objeto, a principal situação envolvendo a demissão do então treinador Luiz Felipe Scolari. Esses são os fatos. Estes são os posicionamentos. O que eu quero frisar? A unanimidade. Porque se Diego Serri apresentou, se Marcelo Oliveira gostou, se os jogadores aprovaram, se Marcos Hermann deu ok, se Denis Abraão concordou e não quis mudar a rotina, ele teve, e se o presidente Romildo Bolzan levou adiante o assunto, ele teve a unanimidade do Grêmio. A gente pode questionar, o B está certo ou errado, não é o que eu vou fazer aqui. Eu só quero contar essa história, porque é preciso dizer, não adianta passar bola para cá ou para lá, não adianta colocar. Ele foi unanimidade com relação a quem comandava o Grêmio naquele momento. O demissionário, o novo dirigente, os executivos, o treinador, o presidente. Acabou. A história é essa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.